Tem coisa que a gente só entende quando já é tarde demais. Durante muito tempo, eu dizia que não tinha pai. E falava isso com naturalidade, como quem diz que não gosta de café ou que nunca aprendeu a nadar. Era só um fato. Um vazio que não causava mais dor porque eu havia aprendido a viver com ele. Mas hoje eu sei que não era bem assim. Aquilo era uma dor que eu tinha escondido tão fundo, que até eu achava que ela tinha sumido. Meu pai foi embora quando eu ainda usava fraldas. Pelo menos é isso que minha mãe contava, em raros momentos em que falávamos sobre o assunto. Ela sempre foi prática, direta, e não gostava de perder tempo revirando o passado. Dizia que era melhor olhar para frente. E olhando para frente, ela me criou sozinha, entre turnos no supermercado e pequenos bicos aos fins de semana. Nunca faltou comida nem escola, mas também nunca sobrou tempo, carinho em excesso ou conversa fora de hora. A ausência dele foi se tornando parte do meu cenário. Eu cresci sem saber o som da voz dele, sem conhecer o seu cheiro, sem ter um abraço para chamar de pai. Na escola, quando os outros pais vinham buscar os filhos, eu ficava esperando minha mãe, que quase sempre se atrasava. Era comum ouvir uma professora perguntar se o meu pai ia comparecer à reunião de pais, e eu responder com um "não sei" automático, seguido de um silêncio desconfortável. Aos 11 anos, precisei fazer uma cirurgia simples, mas que exigia a autorização de um responsável. Minha mãe estava presa no trabalho, sem conseguir sair, e a enfermeira me perguntou se podia ligar para o meu pai. Eu congelei. Era a primeira vez que alguém me perguntava aquilo de forma tão direta. Não respondi, com palavras, só balancei a cabeça. Quando ela insistiu, eu disse que ele não existia. Ela franziu a testa, mas não perguntou mais nada. E eu nunca esqueci aquela cena. Foi a primeira vez que percebi que minha história era incompleta de um jeito que me marcaria para sempre. O tempo passou. Cresci, estudei, trabalhei, dividi aluguel, com amigos, tentei levar a vida com o que tinha. Eu não era infeliz, mas carregava uma espécie de pedra invisível no peito. Algo que pesava principalmente nos dias mais silenciosos, quando não tinha distração para me salvar de mim mesmo. Nunca procurei saber onde ele estava, nunca digitei o nome dele no Google, por orgulho talvez, ou por medo de descobrir que ele estava perto o tempo todo, só escolhendo não aparecer. Aos 28 anos, meu corpo começou a falhar. Primeiro vieram as tonturas, depois um cansaço fora do normal. Achei que era estresse. Até que desmaiei dentro de um ônibus, no meio de uma terça-feira. Comum. Acordei num hospital, cercado por exames, aparelhos e médicos com expressão preocupada. Fui diagnosticado com insuficiência renal crônica. O tipo de coisa que a gente ouve falar, mas nunca imagina que vai viver. Precisei iniciar hemodiálise de forma urgente. E pela primeira vez em muito tempo, senti medo. Um medo nu, sem forma. Como se algo dentro de mim dissesse: agora é sério. Minha mãe, guerreira como sempre, ficou do meu lado. Mas eu via, nos olhos dela, que o cansaço já não era só físico. Ela não dizia, mas se culpava. Por ter me criado sozinha. Por não ter me dado uma família completa. Por não ter tido tempo de me proteger de tudo. Eu tentava tranquilizá-la. Mas a verdade é que eu também me sentia quebrado por dentro. Durante as sessões de diálise, o tempo parecia parar. Eu ficava ali, deitado, conectado à máquina, ouvindo aquele som repetitivo, sentindo o sangue circulando fora do corpo, como se eu fosse uma fábrica avariada. E ali, naqueles momentos em que não havia mais nada para fazer além de esperar, comecei a pensar nele. No homem que me deu metade do meu DNA e depois desapareceu. Será que ele estava vivo? Será que sabia de mim? Será que algum dia sentiu falta? A médica que acompanhava meu caso sugeriu que, se pensássemos em transplante, o ideal seria encontrar um doador compatível da família. Pais, irmãos, primos, ela disse. Eu apenas sorri com um canto da boca. Só tenho minha mãe,
respondi. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Pela primeira vez, comecei a considerar a ideia de procurá-lo. Não por saudade, não por reconciliação, mas por necessidade. Naquela noite, tive um sonho. Eu era criança. Estava sentado num banco, de praça, e ao meu lado havia um homem alto, de costas, com os cabelos grisalhos. Ele segurava minha mão, mas eu não conseguia ver seu rosto. Acordei com uma angústia difícil de explicar. Era como se meu corpo tivesse lembrado de uma ausência que minha mente já tinha tentado esquecer. No dia seguinte, sentei em frente ao computador, abri uma rede social e digitei o nome que minha mãe havia me contado muitos anos atrás. Era um nome comum, mas junto com a cidade onde ele morava na época, encontrei alguns perfis. Um deles chamou minha atenção. Tinha uma foto de rosto, e aqueles olhos eram parecidos demais com os meus. Cliquei, olhei, hesitei. E mandei uma mensagem curta, algo simples, direto, quase impessoal. Só queria saber se ele era quem eu achava que era. Mal sabia eu que aquele clique ia mudar tudo. Demorou 2 dias até ele responder. Eu já tinha quase esquecido da mensagem ou fingido que tinha. Quando o aviso de notificação apareceu na tela do celular, senti um frio no estômago. Abri. Era ele. Confirmava que era quem eu pensava. O nome, a idade, a cidade, tudo batia. Disse que não tinha filhos, mas que o nome da minha mãe era familiar. Li aquela resposta como quem mastiga vidro. Ele não tinha filhos. Negava minha existência como se eu fosse uma falha de memória. Uma sombra em algum canto da juventude. Dele que ele se recusava a reconhecer. Demorei para decidir se respondia ou não. Mas respondi. Escrevi tudo. Sem florear. Disse que era filho dele. Que estava doente. Que precisava saber se havia alguma chance de compatibilidade. Que não queria nada além disso. Nenhuma reconciliação. Nenhuma explicação. Só a chance de viver. O que veio depois foi o silêncio. Longo, seco, esmagador. Passei uma semana checando o celular mais do que devia. Dormia mal. Comia mal. Tentei me convencer de que estava tudo bem, que nunca precisei dele mesmo. Mas lá no fundo, havia uma parte minha que ainda esperava. 2 semanas depois, ele respondeu. Disse que precisava de tempo, que estava em choque, que não sabia como lidar com aquilo, que precisava pensar. Fiquei com raiva. Pensei em apagar tudo, em bloquear, em fingir que nada tinha acontecido. Mas não bloqueei. Porque no fundo, ainda havia um fio de esperança. E aquilo era tudo que eu tinha. Mas alguns dias se passaram, e então ele apareceu no hospital. Me avisou com antecedência. Disse que topava fazer os exames, que precisava de certeza. Quando entrou pela porta do ambulatório, eu soube na hora. Era ele. O tempo tinha feito seu trabalho, mas os traços estavam ali. Os olhos, o queixo, o jeito de andar. Ele parecia desconfortável, fora do lugar. Como se estivesse invadindo um território que não lhe pertencia mais. E de fato não pertencia. Não nos abraçamos. Não falamos muito. Ele fez os exames e foi embora. E eu voltei para minha máquina, pro som contínuo da diálise, pro teto branco e indiferente. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Não era perdão. Não era aceitação. Era outra coisa. Era o peso de saber que finalmente a ausência tinha um rosto. E que o vazio que eu carregava tinha sim um nome. Os exames confirmaram a compatibilidade. Ele era um doador em potencial. A equipe médica ficou animada. Minha mãe chorou. Eu fiquei em silêncio. Ele não respondeu de imediato quando soube. Sumiu por uns dias, depois voltou. Disse que toparia doar, mas que queria conversar antes. Concordei. Nos encontramos numa sala pequena do hospital. Sentamos frente a frente. Ele começou a falar. Explicou o que lembrava da minha mãe, como o relacionamento deles terminou, como a vida dele seguiu. Não me importava.
Não queria explicações. Só queria respirar. Ele disse que não sabia de mim. Que achava que minha mãe tinha optado por criá-lo sozinha. Que se tivesse sabido, teria feito diferente. Eu não consegui acreditar, mas também não disse nada. A essa altura, não importava. O que importava era que eu precisava dele. E por mais contraditório que fosse, ele estava ali. Eu precisava do homem que me abandonou para continuar vivo. A cirurgia foi marcada. Lembro do dia como se fosse um corte, lento na memória, tudo branco, asséptico, parado. Antes de entrar na sala, ele me olhou de um jeito estranho. Não era carinho. Era medo. Talvez culpa. Talvez apenas humanidade. Eu não respondi. Deitei. Apaguei. Acordei com dor. E com vida. O procedimento tinha sido bem sucedido. A recuperação foi lenta, mas estável. Minha mãe esteve presente em cada detalhe. Ele não. Veio uma vez. Disse que estava feliz por ter ajudado. Que agora precisava voltar para sua vida. E foi embora. Eu nunca mais vi aquele homem. Durante muito tempo, senti raiva disso. Mas hoje, quando penso, percebo que talvez tenha sido melhor assim. Ele veio quando eu precisei. Cumpriu uma função. Não foi redenção. Não foi reconstrução. Mas foi presença. Pela primeira vez, ele se fez presente. A gente espera que o amor venha embalado em palavras bonitas, gestos constantes, finais felizes. Mas, às vezes, ele vem torto, incompleto. Vem no susto, no limite. E mesmo assim, transforma. Não perdoei meu pai. Mas também não o odeio. Ele faz parte de quem eu sou, do que me faltou e do que me salvou. Hoje, sigo minha vida. Com saúde, com marcas, com histórias que não cicatrizam, mas que não me impedem de caminhar. Aprendi que tem gente que não sabe amar, mas ainda assim pode salvar uma vida. E que às vezes, isso é tudo o que se pode pedir.